Ótimo, obrigada então, Júlia. Repetindo, para quem está assistindo a gravação, bom dia. Vamos começar nossa aula. Hoje eu, Maitê e a Júlia que vamos passar o conteúdo para vocês. Então, começando aqui, a gente vai começar vendo um pouco de gramática, de advérbios. A aula de hoje é sobre respeitar os diferentes e a gente vai iniciar, então, como eu falei, com a parte de gramática dos advérbios. E essa parte eu passo para a Júlia. Então, gente, bom dia. Aqui, vamos começar com os advérbios. E os advérbios, eles são aquelas palavrinhas das frases que a gente usa para complementar a ideia da frase, tá bom? A gente vai ver mais exemplos, mas eles têm algumas diferenças. A gente usa eles para afirmativas, dúvidas, intensidade, modo, negação, tempo e lugar. Eu vou dar exemplo de cada um deles para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui para expressar ideias afirmativas, é tipo assim, na frase eu vou na sua casa com certeza. Esse com certeza é o advérbio de afirmativa, para expressar, complementar a ideia de que eu vou na sua casa com certeza. Agora, no dúvida, nessa mesma frase, a gente poderia usar eu vou na sua casa, talvez. Só talvez eu vou na sua casa. Eu posso ir, como eu também não posso ir. E no intensidade, a gente usa também bastante, é esse bastante da frase, entenderam? A gente pode usar também muito como intensidade ou pouco. E vai indo, é quando a gente quer colocar bastante intensidade na frase para mostrar. E nesse modo pode ser um pouquinho diferente, né? Porque ele não fala já na palavra, mas é como se a gente estivesse falando eu leio rápido. Esse rápido é o modo como eu leio. E por isso ele é o advérbio de modo. Pode ser rápido, pode ser devagar. E vai indo, gente. E eu acho que eu tô falando um pouquinho rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e ficar à vontade, gente. Eu posso repetir tudo se vocês quiserem. E aqui no advérbio de negação, naquela frase que eu falei, eu vou na sua casa, aqui ele ficaria, eu não vou na sua casa de jeito nenhum. Esse de jeito nenhum é para expressar a negação, de que eu não vou. E agora aqui, advérbio de tempo, a gente pode falar, eu vou na sua casa hoje, ou eu fui na sua casa ontem. E deixa eu ver mais um. Eu vou na sua casa anteontem. Ou anteontem, não, gente, desculpa. Eu vou na sua casa depois de amanhã, ou eu fui na sua casa anteontem. Anteontem é passado, desculpa. Agora, advérbio de lugar. Vamos ver. Aqui embaixo na tabelinha tem bastante exemplo de lugar. Eu posso falar, a sua casa fica longe da minha. Esse longe é o advérbio de lugar. Aí ele também pode ser perto, dentro, fora, aqui ou lá. Alguém tem alguma dúvida? Eu falei muito rápido. Acho que a gente pode só retomar, só para fazer uma revisão. Então, os advérbios, são as palavrinhas complementares das frases, e a gente tem eles em afirmativas, dúvidas, intensidade, modo, negação, tempo e lugar. Aqui na afirmativa, eu usei a frase eu vou na sua casa com certeza. Esse com certeza é o advérbio da afirmativa. No dúvida, a gente falou talvez. No intensidade, muito, bastante, pouco. No modo, eu falei, eu leio rápido, eu falo rápido, mas também pode ser devagar. Não precisa ser só alguma coisa rápida, tá bom, gente? Pode ser rápido, pode ser devagar também. E no negação eu falei, eu não vou na sua casa de jeito nenhum. E esse de jeito nenhum, de forma alguma, é essa negação, advérbio de negação. E alguém quer falar?
Não? Tá bom. E agora no advérbio de tempo, eu fui na sua casa ontem. Esse ontem a gente está expressando o tempo de quando eu fui na sua casa, e por isso que ele é o advérbio de tempo. Também posso falar, eu fui na sua casa semana passada e eu esqueci um relógio lá. Esse semana passada é o tempo também. E aqui, advérbio de lugar, e essa tabelinha que está aqui embaixo para vocês, é para a gente mostrar o lugar. Eu posso falar, eu acho a sua casa longe, e a sua casa fica longe da minha. E esse longe é o advérbio de lugar também. Tudo certo, gente? Tá bom. Eu vou passar aqui para vocês uma atividadezinha para a gente fazer agora. Então, eu vou falar a frase e eu quero que vocês me respondam qual que é o advérbio dela, tá bom? Então, eu vou começar aqui com essa primeira. Posso me sentar aqui? Alguém sabe me falar qual que é o advérbio daqui? A palavra de lugar é aqui. Isso mesmo. Obrigada. E agora nessa outra. Eu estou cansada e o restaurante é muito longe. Aqui tem dois advérbios. Alguém sabe me falar quais são? Longe é uma. Oi? Longe. Isso mesmo. O longe é o advérbio de lugar. Mas tem outro também. Pode me falar qual que é? Perdón, el otro adverbio del lugar es cansada. Oi? Desculpa, eu não entendi. Pode repetir? De adverbio, ya. Cansada es el otro adverbio que está dentro de la oración. Ah, tá bom. Aqui o cansada é um adjetivo da pessoa. A gente está falando aqui como a pessoa tá, então ele é um adjetivo. O advérbio dessa frase seria esse muito também, que é um advérbio de intensidade, tá bom? Sim. Então tá. Agora, a próxima frase, eu passei perto da feira hoje. Aqui também tem dois advérbios, vocês podem me falar? Mari Flor, você está com o microfone ligado, por favor? Perto es un. Oi? Perto e... Perto. Isso, perto é o advérbio de lugar, parabéns. E o outro? Hoje. Hoje. Isso, gente. Parabéns, estou gostando de ver. E agora na próxima frase, qual é o recheio dentro da batata? Aqui só tem um, qual que é? Dentro. Isso, também é um advérbio de lugar. Agora no outro, você poderia levar minhas compras lá? Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Lá do lugar. Isso mesmo, gente. Lá é um advérbio de lugar, isso mesmo. Agora a última. Comi fora a semana inteira. Qual que é o advérbio? Fora. Isso mesmo, fora, advérbio de lugar. Muito bom, gente. Agora eu vou passar para a Maitê. Ela vai falar sobre os verbos. Então, exatamente. Toda aula a gente vê alguns verbos, né? A aula passada a gente viu alguns verbos. E nessa a gente vai dar continuidade, vamos ver verbos no passado. Então, lembrando aqui, tem coisas que estão acontecendo agora. O que está acontecendo agora a gente chama de presente. Então, nós estamos vendo aula de português. O que vai acontecer depois, por exemplo, quando acabar aqui, vai ser hora do almoço, vai ser futuro. Futuro. Então, presente, futuro, e o que já aconteceu, o que aconteceu antes do agora, é passado. Exato. E é sobre o passado que a gente vai ver. Os verbos que nós vamos ver hoje estão no passado. Então, para começar a ver os verbos no passado, a gente vai ver três verbos. O verbo tomar, o verbo comer e o verbo pedir.
Então, tomar, você pode tomar um gole de água, tomar um gole de café, tomar um suco. Você pode comer um doce, comer um pão, comer um ovo, qualquer coisa. E pedir. Pedir tem vários significados e você pode usar em várias áreas. Você pode pedir para te passarem alguma coisa. Ah, me passa o sal. Ou você pode pedir ajuda para alguém. Você pode pedir para perguntar aqui na aula de português. Então, a gente pode usar essa palavra pedir para várias coisas. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer primeiro o verbo tomar, depois o verbo comer e depois o verbo pedir. Lembrando que todos esses verbos a gente vai ver no passado, ou seja, como se eu já tivesse tomado a água, como se eu já tivesse pedido uma comida, certo? Então, começando aqui pelo verbo tomar, começando. Eu tomei. Ontem eu tomei um suco. Tu tomaste. E aí, aproveitando que a gente está vendo a palavrinha tu, né, para conjugar os verbos, é sempre bom a gente lembrar que o tu vai ser sempre o mais difícil na conjugação do português. Mas a gente não precisa lembrar de todas as conjugações do tu de cor, porque aqui no Brasil é raro a gente usar o tu, e quando usa, quem usa normalmente não usa da forma correta. Erram. Então, vocês não precisam se preocupar. É mais para vocês conhecerem, para vocês saberem que tem. Mas, assim, eu particularmente nem sei todas as conjugações do tu. É mais para a gente lembrar que existe, tá? Então, vamos lá. Eu tomei, tu tomaste. Tomaste. Você tomou. Ele tomou e ela tomou. Nós tomamos. A gente tomou. Lembrando que nós e a gente é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a gente tomou um suco ontem ou nós tomamos um suco ontem. Dá exatamente a mesma coisa, tem exatamente o mesmo sentido, só que como muda a palavrinha do nós para o a gente, também muda a conjugação. Então, quando a gente usar o nós, vai ficar tomamos, e quando a gente usar a gente, vai ficar tomou. Então, tenho duas perguntas. Pode fazer. Ajá. A primera pregunta. Para el español, la palabra, el pronombre tú es un pronombre que solo se usa para cuando es una persona muy cercana. Si usted va a hablar con una persona que, por ejemplo, o jefe o una persona superior a usted, no va a usar tú porque, vamos a decir, protocolarmente no es correcto. Y en el caso de nos y a gente, también podría suceder lo mismo, que si en el portugués el no se usa para usar protocolarmente con un jefe, con otro, y el no es sin confianza coloquialmente. Entonces, quisiera que você sacara a mim dessa dúvida. Tá. Então, Jennifer, para começar, em relação ao tu. O tu também pode ser uma coisa mais formal, mas não é uma coisa que a gente vai indicar, por exemplo. Porque, assim, o tu, ele só é um pouco mais formal porque ele não é tão usado, sabe? É mais comum a gente usar o você. E não tem problema, você não precisa se preocupar de o você não vai ser formal. Vai ser formal também, não precisa se preocupar em relação ao tu. Ele realmente não é muito usado. E como eu falei, aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, então a gente tem muitas regiões. Em algumas regiões, por exemplo, lá no sul do Brasil, aqui eu estou no sul, mas digamos que eu estou no início do sul. Lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, usam o tu. É bem comum eles usarem o tu. Mas a fala deles não é com o tu correto. Então, não vão conjugar o verbo corretamente, sabe? Então, não precisa se preocupar em relação ao tu.
O você também vai ser formal, não tem problema usar o você. É formal também. Certo? En caso de nós y a gente, Isso. Agora, então, explicando a questão do nós e do agente. Também não tem uma diferença de formalidade, que um seja mais formal que o outro. Talvez a gente pode dizer que o nós fique melhor, seja melhor para usar, mas não quer dizer que seja mais formal, sabe? Eles também estão, digamos assim, equivalentes, não tem diferença, passam exatamente o mesmo sentido e podem ser usados os dois no mesmo caso, tá bom? incluso si eu vou a redactar una carta en el trabajo, ¿es correcto poner a gente? ¿O es correcto poner nos? Talvez seja mais indicado usar o nós, mas você não tem assim uma diferença que eu te fale, por exemplo, olha, é melhor usar o nós ou é melhor usar a gente. É bem parecido, mas eu indico, se você quer uma coisa um pouco mais formal, usar o nós, tá bom? Tá bom. Mas não é regra, viu, gente? Não precisam se preocupar. E em relação ao tu, principalmente, é aquela coisa, é mais para a gente saber que tem, para a gente conhecer, não precisa decorar o tu, porque a gente sabe que é mais complicado mesmo, né? Se a gente olhar, por exemplo, tomou, tomei e tomaste, é mais difícil, mas não tem problema, tá? Então, a gente viu eu, tu, você, ele ou ela, nós, a gente, e agora, por fim, a gente vai ver o plural de ele ou ela, ou seja, mais pessoas do que ele ou ela, né? Mais do que um. Então, eles ou elas. Nesse caso, o verbo tomar no passado conjugado para eles ou elas fica tomaram. Então, eles tomaram um suco e elas tomaram um suco. Então, vou fazer uma revisão rapidinha de cada um que eu falei aqui e aí convido vocês a repetir, tá? Quem quiser repetir, a gente vai poder repetir depois os outros também. Então, podem participar que a gente vai gostar. Então, eu tomei, tu tomaste, você tomou, ele ou ela tomou, nós tomamos, a gente tomou, eles ou elas tomaram. E aí, eu falei que eu ia abrir para vocês repetirem, mas eu queria lembrar só mais uma coisa. Fiquem atentos para lembrar que você, ele ou ela e a gente vai ficar igual. Sempre vai conjugar da mesma forma. Sempre, na verdade, não. Mas na maioria dos casos, a gente pode dizer que quase sempre, quase todas as vezes, vai ficar igual. Então, olha, se a gente pegar o exemplo de tomar, você tomou, ele tomou, a gente tomou. Se a gente pegar o exemplo de comer, avançando um pouquinho aqui, você comeu, ele comeu, a gente comeu. Pedir, a mesma coisa. Você pediu, ele pediu, a gente pediu. Então, só lembrando que esses três facilitam um pouquinho. Apesar do português dificultar em algumas horas, nessa parte facilita um pouco, que fica parecido. Então tá, quem quer começar repetindo o verbo tomar? Se não quiser repetir todos, não tem problema. Eu tenho uma dúvida, desculpem, eu tenho uma dúvida. Pode falar. En la pantalla aparece ellos, eles, elas tomarán, mas você fala de tomaron, certo? Certo. ¿Está bien escrito o es una cuestión de pronuncia? Tá, entendi sua pergunta e aí vou aproveitar aqui para escrever uma coisa no chat para a gente tirar essa dúvida, certo? Uhum. Então, aqui, deixa só eu digitar e aí eu já explico. Ó, vejam que eu mandei lá duas coisas. Eu mandei e eu mandei ão. Digamos que a gente esteja se referindo ao suco que eu tomei ontem, ou seja, no passado. Nesse caso, a gente vai falar elas, ou por exemplo, né? Elas tomaram um suco ontem. Nesse caso, a gente vai falar elas tomaram no passado. Agora, se eu acho que elas vão tomar um suco amanhã, no futuro,
a gente vai falar elas tomarão. E aí tem uma diferença que é bem pequenininha entre a pronúncia do ão e a pronúncia do ão. Reparem que a pronúncia do ão é mais fechada e a pronúncia do ão é mais aberta. Então, elas tomaram um suco ontem. Elas tomarão um suco ontem. Agora, se é no futuro, elas tomarão um suco amanhã. Eu sei que é bem parecido na hora de falar, mas a escrita é um pouquinho diferente e o significado é diferente. Então, eu estou escrevendo aqui no chat também a palavra completa, certo? Para vocês verem. Eu não sei se deu para entender, eu sei que essa parte faz um pouco de confusão, porque é um pouco parecida na hora da fala. Mas vejam ali, eu mandei no chat. Tomaram. Então, elas tomaram um suco no passado ou elas tomarão un suco no futuro, ¿cierto? Cierto, es solo la pronuncia, o sea, el error o la dificultad está en la escritura para nos, porque para nos es elas o elos, eles tomaron, y en el futuro sería tomarán. Entonces, la pronuncia es muy parecida, mas me llamó la atención fue eso, la escritura. Certo. Então, veja como no espanhol a gente tem o mesmo caso, né? Que é bem parecido também, o passado e o futuro. Eu não sei falar espanhol, mas elas tomarão e elas tomaram. Acho que é alguma coisa assim. E no português a diferença é parecida. Vocês me desculpem. Um dia eu ainda quero aprender espanhol com vocês, que meu espanhol não é bom. Tenía una pregunta también. Pode fazer. He visto que en los pronombres solo ponen elas y eles, mas no ponen un pronombre neutral como hace en español. En español, cuando se fala de hombre, se dice eles. Cuando se fala de mujer, se dice elas. Mas cuando fala de un grupo mixto, dicen elos. Tá. Entonces sería ellos, ¿ok? ¿Existe un pronombre neutral para cuando hay un grupo mixto ou não existe em português? Ok, entendi sua pergunta. Muito bom, Eusmila. Vamos lá. No português, a gente tem dois pronomes, no caso, o feminino e o masculino. Se a gente está falando de um grupo de meninas, a gente usa elas. Se a gente está falando de um grupo de meninos, a gente usa eles. Mas e se a gente estiver falando de um grupo misto, como você colocou? Nesse caso, a gente costuma usar o eles, porque dizem que se tem 5 meninas e um menino, a predominância do pronome, nesse caso, é do pronome masculino. Então, ficaria eles independente, ou seja, eles seria o pronome neutro do português. Hoje em dia, isso é na língua oficial, tá? Hoje em dia, tem algumas pessoas que estão aderindo o uso de pronomes neutros, como você colocou, que aí usam, por exemplo, ao invés de falar menino ou menina, falam menine. Mas isso não é da língua oficial. Isso não é uma coisa que é assim, que está oficializado, sabe? É uma ideia, digamos assim. Eso ha salido agora por a cuestión de los grupos LGTB. Mas, en realidad, en nuestro país, el elos, ellos, es un pronombre oficial siempre. Y es para cuando es grupos mixtos. No tiene que ver con sexo ni nada, sino es para decir que el grupo hay personas, mujeres y hombres. Perfeito, entendi. É bem o que você falou. No espanhol, né, já é oficializado. Aqui não é oficializado, a gente não tem. O que a gente tem oficializado é isso, de sempre que tiver um grupo misto ou que tiver coisas femininas e masculinas, a predominância é do masculino. Então, a gente usa o eles. Entendi. Muito agradecida. Então, tá.
Que bom. Então, a gente viu essa questão que a Yusmila nos trouxe em relação aos pronomes, né? Ao ele e ao ela, que vocês agora me ensinaram que no espanhol tem o elho, que é neutro, mas no português a gente não tem. E também perguntaram sobre a questão do e do ão. Então, só retomando aqui, eles ou elas tomaram um suco ontem. Reparem, tomaram. Tomaram. É um som menor, digamos assim, mais contido. Agora, se a gente quiser falar de amanhã, no futuro, eles ou elas tomarão. Eles ou elas tomarão. É mais aberto. Reparam que tem uma diferença pequena. Existe Sim. uma diferença na escrita, mas na hora de falar é uma diferença pequena. Certo? Mais alguma dúvida? Ou deu para entender bem? Tá bom. Deu para entender? Se vocês quiserem perguntar, não tem problema, viu? Deu para entender. Deu para entender. Ah, então tá bom. Então, agora a gente teria aquela parte de repetir os verbos. Vamos fazer assim? Eu vou terminar de passar o comer e o pedir, e aí quem quiser repetir, repete uma coluna que quiser de uma vez só, tá? Tá bom. Que é bem parecido. Vocês vão ver que as conjugações são parecidas. Vamos lá, então, para o verbo comer. Então, comer, vocês sabem o que é comer, né? E a gente vai falar do verbo comer no passado. Então, tudo que eu comi até agora, até o momento do agora, vai ser no passado. Então, eu comi um pão no café da manhã. Tu comeste. Lembrando que o tu é um pouquinho mais difícil, mas vocês não precisam se preocupar com o tu. Então, eu comi, tu comeste. Você comeu um chocolate. Ele ou ela comeu. Então, ele comeu uma uva e ela comeu uma maçã. Nós comemos um bolo no seu aniversário. A gente comeu um bolo no seu aniversário. Essas frases têm exatamente o mesmo sentido. Ficam iguais. Só muda o nós ou o agente. E como muda o nós e o agente, aí precisa mudar um pouquinho a conjugação. Mas passam exatamente o mesmo sentido. Então, nós comemos um bolo no seu aniversário ou a gente comeu um bolo no seu aniversário. E, por último, eles comeram uma maçã ou elas comeram uma uva. E aí, isso aqui está no passado. Se a gente quisesse falar no futuro, ou seja, de amanhã, eles comerão uma maçã e elas comerão uma uva. Certo? Sí, tá bom. Então tá. Quisiera oír de nuevo su pronuncia do tú, del tú y del você, por favor. ¿Cómo pronuncia comiste, comí en tú? Es lo mismo de antier. Certo. Então, tu comeste. Esse o E aqui, ele fica normal, o som de E mesmo. Então, tu comeste. O que acontece? No português, na hora de falar, às vezes, quando a última letra é o E, fica parecido com o I, a pronúncia. Mas isso é uma questão de pronúncia. Se pronuncia exatamente como se fala. A forma correta é se pronunciar exatamente como se fala. Então, tu comeste. Tu comeste. Certo? Tá bom. Então, tá. Então, vou repetir aqui antes da gente passar para o verbo pedir. Então, eu comi, tu comeste, você comeu, ele comeu ou ela comeu, nós comemos, a gente comeu, eles comeram ou elas comeram. Certo? E agora vamos então para o último verbo dessa tabela que a gente vai ver no passado,
que é o verbo pedir. Você pode pedir ajuda, pedir socorro, pedir um lanche, pedir uma comida, pedir ajuda, certo? Pode pedir várias coisas. Então, vamos aqui ver o verbo pedir. No passado, coisas que aconteceram antes do presente momento. Então, antes do agora. Vamos lá. Eu pedi. Tu pediste. Você pediu. Ele pediu. Ela pediu. Nós pedimos. A gente pediu. Eles pediram ou elas pediram. Certo? Então, vou fazer 3 observações. Em primeiro lugar, sobre o tu, de novo. Tu pediste, não precisa decorar, não precisa lembrar, é um pouco incomum, vocês não vão ouvir muito o tu por aí, certo? Então, tu pediste é mais para a gente saber que existe. Agora, vamos lembrar aqui, primeiro, o verbo comer, que eu esqueci de lembrar vocês que no verbo comer também, você, ele ou ela e a gente fica igual. Então, você comeu, ele ou ela comeu e a gente comeu. E já passando para o verbo pedir, a terceira observação é sobre a mesma coisa no verbo pedir. Então, você pediu, ele ou ela pediu e a gente pediu. Fica igual, ok? Tá bom. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Yusmila, claro, eu só vou precisar avisar aqui, porque não sou eu que estou cuidando dessa parte, tá? Mas eu vou pedir para puxarem a Fátima para cá. Já pedi para quem está cuidando dessa parte, tá, Yusmila? Se não der certo, a gente tenta de novo. Obrigada, muito obrigada. De nada, imagina. Que bom que ela vai entrar aqui com a gente. Bom, então, agora que a gente já viu os verbos, vocês não têm nenhuma... Bom dia. Eu sou Mirka, só que tenho problemas com meu telefone para entrar, tá bom? Tá bom, tudo bem, Mirfra, tudo bem? Ok. A gente... Deixa eu falar. Eu tenho que trabalhar, Milena. Eu tenho que trabalhar e aí, Júlia, eu tenho que trabalhar e você, eu vou aguardar, aí está com você até as 11 horas, tá? Vai sair às 11? Sim. Tá então, bom. aí para preencher o formulário de assistência, tá? Ah, tá bom. Eu já mando para cá, então, para vocês preencherem, tá? Mas, olha, a gente já começou a aula, a gente está vendo um pouco de gramática. A gente já viu advérbios e agora a gente está vendo verbos, tá bom? Tá bom, tá ok. Então, tá. Bom, então, gente, agora que a gente já viu todos os verbos, vocês disseram que não tem nenhuma dúvida, eu queria pedir para vocês repetirem esses verbos aqui. Não tem problema se não quiser repetir. Comer, tomar e pedir. Pode escolher um só, se quiser, ou alguma palavra específica desses aí, tá bom? Quem poderia começar? Eu? Por favor. Eu tomei, tu tomaste, você tomou, ela tomou, nós tomamos, a gente tomou, elas tomaram. Ótimo, certo? Tá ótimo. Obrigada. Parabéns. Ok. Professora, a sua entoação Eu é comi. tomaram ou como pronuncia? Desculpa, Ele eu não tô e vendo. elas. Eu não vi quem perguntou. Então, você quer... Como é a acentuação? Porque eu penso que si troco la acentuación, eso también trocando el tiempo verbal y puedo pasar de pasado a futuro.
¿Es así? Isso. Então, assim, não sei se você consegue ver ali o chat. Um pouco mais cedo eu mandei ali. O a gente vai usar para o passado. Então, elas tomaram no passado. O a gente vai usar para o futuro. Então, tomarão é no futuro e tomaram é no passado. Nesse caso, o que muda é a escrita e a pronúncia fica super parecida. Então, por isso que gera dúvida. Mas a gente tem que se atentar para o finalzinho da palavra, para tomaram e tomarão, e lembrar que cada um tem um sentido diferente. Então, elas tomaram um suco ontem, ou elas tomarão um suco amanhã. E aí a gente percebe também que tomaram no passado tem um som mais fechado, tem um som mais acolhido. E no futuro, tomarão é um som mais aberto, é um som maior, certo? Entendí. Está bom. Eu queria enfatizar en la forma de pronuncia. Ah, então tá. Então, tomarão, eles tomarão ou elas tomarão, eles comerão ou elas comerão, eles pedirão ou elas pedirão. Se a gente falasse no futuro, aqui a gente está vendo no passado. Mas se a gente quisesse ver no futuro, seria eles tomarão, elas tomarão, eles comerão ou elas comerão, eles pedirão ou elas pedirão, certo? Sim. É parecido, eu sei disso, mas... Tá bom? Tá bom. Então tá. Mais alguma dúvida? Não. Então, quem poderia repetir os verbos aí? Quem quer treinar a pronúncia? Eu posso pronunciar. Todos vocês podem. Quem quiser, primeiro a gente vai fazendo. Helenitze, abriu a câmera, que ótimo. Vamos lá. Então, quem quer pronunciar? Eu quero pronunciar. Por favor. Voy a poner a pronunciar el verbo comer. Tá. Eu comi, tu comeste, você comeu, ele ou ela comeu, a gente comeu, nós comemos, ele ou elas comerão. Perfeito. Perfeito. Aí só lembra que a pronúncia para o comerão é diferente. Comeram, tá? No passado. Comerão seria no futuro. Esse som mais aberto seria no futuro. Tá bom. Ok, eu vou a pronúncia de pedir. Por favor. Eu pedi, tu pediste, você pediu, ele, ela pediu, nós pedimos, a gente pidió, elas, eles, elas pediram. Perfeito. Só lembrar que aqui o U tem um som diferente. Então, a gente vai falar pediu, certo? Pediu. Isso. No Pediu. resto tá perfeito, tá ótimo. Certinha também a sua pronúncia ali pro eles e pro elas. Muito bom, Mari. Obrigada. De nada. Quem mais gostaria de repetir? Agora tem bastante gente. Perfeito, Emily. Vamos lá. Eu pedi, tu pediste, você pediu, ela, ele pediu, nós pedimos, a gente pediu, elas, eles pediram. Perfeito, muito bom também. Está ótimo, ótimo. Obrigada. De nada. Oi, David, eu tô te ouvindo muito baixinho. Eu pedi,
Tu pediste, você pediu, ele, elas pediu, nós pedimos, a gente pediu, ele, elas pediram. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Eu sei lá para coisa de casa. Tá bom, obrigada. Yusmila, deixa só eu te perguntar. A sua filha, Fátima de Lima, é essa? Opa, tem alguém com o microfone aberto? Será que poderia fechar para a gente conseguir ouvir melhor aqui? Mirfia. Oi, estou aqui. Isso. Você se importa só de fechar seu microfone por enquanto? Só para a gente conseguir ouvir aqui? Obrigada, tá? Quando quiser falar, pode abrir, daí não tem problema. Foi só para o pessoal ouvir melhor aqui. Bom, Yusmila, a sua filha é a Fátima de Lima? Que aí eu peço para trazer aqui, para cá, para essa turma. Bom, se for, você me avisa ali no chat, tá bom? Então tá. Mais alguém quer repetir os verbos? Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre esses verbos? Eu. Pode falar. Eu pedi. Tu pediste. Você pediu. Ela pediu. Nós pedimos. A gente pediu. Elas pediram. Perfeito. Está ótimo também, Karen. Muito bem. Obrigada. Olha, tô vendo que a Yoselin mandou ali no chat uma dica. Então, ela está dizendo, é só lembrar que o verbo irregular no passado. Eles ou elas, os senhores e as senhoras tomaram. Perfeito. Isso mesmo. Tá ótimo. Obrigada, Yoselin, pela dica. Mais alguém quer repetir ou podemos passar para frente? Bom dia. Bom Eu dia. tenho uma dúvida. Pode falar. Quando fala eles, elas, pedirá ou eles pediram? Eles pediram. Pediram. Mas tá. aí tem que lembrar que pedirão é no futuro. Pediram é no passado. Tá. Certo? Tem essa diferença. Aí, olha, repara que a Yoselin mandou ali no chat justamente sobre isso. Ali ela mandou, eu vou repetir aqui, ó, os finais. Final, como tá aqui, em tomaram, comeram, pediram, é no passado. E o final, com esse som mais aberto, e aí vai ter o, é no futuro, certo? Eu mandei ali no chat de novo. Então, eles tomaram ou elas tomaram é no passado. Se a gente estivesse falando do futuro, seria eles tomarão, certo? Som mais aberto. Tá. Tá Obrigada. bom? De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer perguntar, repetir? Ou a gente já passa para frente? Fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, não tem problema. Nada? Muito bem, pode passar. Tudo bem? Que bom, então. Tudo bem. Se quiserem tirar mais alguma dúvida, não tem problema. Mas, então, aqui a gente ainda vai estar vendo sobre os verbos. A gente vai fazer uma espécie de revisão para o que a gente acabou de ver, tá? Como a gente repetiu bastante na última, a gente nem vai demorar tanto nessa revisão. Mas vejam bem, a gente vai continuar vendo os verbos no passado e aqui a gente vai ver o verbo tomar, que foi o primeiro que a gente viu ali naquela tabela. Aqui a gente vai ver alguns exemplos, ou seja, esses verbos em uma frase. Vamos lá. Eu tomei muita água ontem na academia. Então, na academia a gente treina, né? Fica cansado. Então, eu tomei muita água ontem na academia. A menina tomou sorvete na praça porque estava quente. Reparem que aqui eles não estão falando quando foi, mas a gente sabe que está no passado, porque tem o verbo tomou. E
tem a palavra estava. Estava no passado, né? Então, a menina tomou sorvete na praça porque estava quente. Certo? E aí, a gente também tem os elefantes tomaram água com a tromba. Então, os elefantes, né, tem aquela tromba aqui na frente enorme e é por lá que eles bebem água. Então, os elefantes tomaram água com a tromba. Então, vamos aproveitar essa frase dos elefantes para a gente fazer uma revisão do tomaram e do tomarão. Aqui, os elefantes tomaram água com a tromba. Essa frase está no passado, porque a gente tem o amo, ou seja, tomarão água com a tromba. Se a gente quisesse falar essa frase no futuro, eu vou mandar aqui no chat como ficaria. Tromba, vou achar uma foto aqui para mostrar, só um pouquinho. Puedo falar, profesora. A tromba es igual que un remolino, pero de aire. Es un remolino de aire que se lleva muchas cosas. Eso es una tromba. Olha, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem do que é a tromba do elefante. Mas Trompa. Es trompa. es la trompa. Trompa. La trompa es Trompa. como decir En la español es trompa. Sí, porque tromba es un remolino también de aire en español. Yo acreditaba que estaba falando igual. Mas tromba es la trompa de un elefante. Olha que legal, estão vendo? É isso. Eu aprendo também. Isso mesmo. Sí. Certo, Joselin? Então, já te explicaram aí. Tromba em português, então é trompa em espanhol. Isso? Isso. É aquele, tipo, uma coisa que o elefante tem aqui na frente, né? Bem grande. Sí, Então es tá. su nariz. A nariz Isso, del nariz. elefante. Isso mesmo. Então, olha só. A gente viu aqui 3 exemplos com frases com o verbo tomar no passado. Eu vou repetir cada um para a gente passar para o próximo, se vocês não tiverem dúvidas, tá? Então, eu tomei muita água ontem na academia. A menina tomou sorvete na praça porque estava quente. Os elefantes tomaram água com a tromba. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Posso passar? Eu quería mirar Nenhuma. el segundo ejemplo. Los elefantes dice trompa. En el primero dice tromba. Por eso era mi confusión. Ah, ok. El primero está en portugués, el tercero está en español. Isso. Sí. Isso. Olha, aqui, essa primeira frase, os elefantes tomaram água com a tromba, com B, Ah, entendí. em português. Está Aí, en portugués. a tradução. Então, los elefantes bebieron água com su trompa. Horrível meu espanhol, mas eu acho que é isso. Ali tá em espanhol e ali em cima tá em português, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não. Não? Profesora, eu tenho que retirar temporalmente. Por favor, si no volto a tiempo, pode tomar en cuenta para la asistencia. Tá bom. Então, eu vou mandar o link aqui, porque eu sei que algumas pessoas precisam sair um pouco mais cedo hoje. Só um minuto. Só estou tentando encontrar. Eu já vou deixar aqui no chat. Tá? Depois eu relembro quem precisar sair agora. Já tá aí o link, mas quem puder ficar até o final, depois eu lembro vocês de preencher. Tá bom? Então, Tá bom. Então, nenhuma dúvida aqui? Posso passar? Pode passar. Posso passar? Então, tá bom. Então,
Vamos para frente, Júlia. Obrigada. Então, a gente viu 3 verbos naquela tabela do início. A gente viu o verbo tomar, comer e o verbo pedir. Então, agora a gente já viu os exemplos do verbo tomar e a gente vai ver também 3 exemplos do verbo pedir. Do verbo comer. Vamos lá. Ela comeu, no passado, né? Comida tradicional brasileira pela primeira vez ano passado. Então, reparem que aqui, digamos que não tivesse a palavra comeu e a gente tivesse que adivinhar o tempo verbal. Como a gente está se referindo ao ano passado, ou seja, uma coisa que aconteceu no ano anterior, no passado, seria comeu, certo? Então, ela comeu comida tradicional brasileira pela primeira vez. Acho que todos aqui já comeram, né? A gente até conversou algumas aulas atrás na monitoria sobre comidas tradicionais, né? Vamos para a próxima. A feijoada muito boa. Feijoada muito boa. Eu gosto muito dela. Eu gosto também. Maionesa. Oi? A maionesa é muito gostosa. Maionese, é verdade, em churrasco, é verdade. É churrasco, sim. Comidas boas. Teve uma aula na monitoria de 11 a meio-dia que a gente ficou falando de comidas, mas a gente não pode falar muito, senão todo mundo aqui vai começar a ficar com fome. Tá bom? É verdade. É verdade? Isso. É verdade. E ainda são 10 horas da manhã, hein? Então, vamos lá. Ela comeu comida tradicional brasileira pela primeira vez ano passado. Não sei quando vocês comeram pela primeira vez, mas eu fico feliz de saber que vocês gostam. Vamos para o próximo exemplo. Eu comi várias frutas durante a tarde. Digamos que já esteja à noite. Então, durante a tarde é no passado. Então, eu comi várias frutas durante a tarde. E aí, frutas podem ser várias. Vocês vão ver que a gente ainda vai ver algumas frutas na aula de hoje. Meus amigos comeram pipoca comigo no passado. Porque vejam bem, aqui a gente tem a conjugação de meus amigos, que é, no caso, eles. Então, eles comeram pipoca comigo, está no passado. Porque se tivesse no futuro, seria meus amigos, e aqui vocês lembrem que meus amigos se refere a eles, então é a mesma conjugação que eles. Meus amigos comerão pipoca comigo. Aí sim seria no futuro. Como vocês estão vendo ali na tela, meus amigos comeram com AM, comeram é no passado. Então, meus amigos comeram pipoca comigo. Certo? Alguma dúvida? Não. Podemos ir para a próxima? Certo. Pode ir. Então tá, então vamos para a próxima. Então, a gente está vendo verbos no passado. A gente já viu o verbo comer, o verbo tomar, e agora a gente vai ver os exemplos do verbo pedir. Então, eu pedi um presente de Natal para os meus pais. Nesse caso, é no passado. Também teve uma aula na monitoria que a gente falou de Natal, né? Não sei se alguém aqui estava. Eu estou vendo a Helenice aqui na câmera. Acho que a Helenice estava. Acho que a gente falou sobre as tradições de Natal no Brasil. Então, eu pedi um presente de Natal para os meus pais. Outro caso, elas pediram um lanche na padaria. Então, elas, nesse caso, está se referindo a uma coisa que já aconteceu. Ou seja, elas já pediram um lanche na padaria. E isso está no passado. Se a gente quisesse ver essa frase no futuro, seria: elas pedirão um lanche na padaria.
Aí sim seria no futuro. Eu até coloquei ali no chat também. Elas pedirão um lanche na padaria amanhã. Mas aqui a gente está vendo no passado, uma coisa que já aconteceu. Então, elas pediram um lanche na padaria. Certo? E aí, o último exemplo dessa aqui é: meu pai pediu minha mãe em casamento. É uma coisa que já aconteceu. Meu pai pediu minha mãe em casamento. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Tudo certo. Então tá. Então vamos passar para a próxima. Agora, como eu falei, a gente vai ver alguns vocabulários, ou seja, algumas palavras do dia a dia. E a aula de hoje, como vocês devem estar vendo, está relacionada à comida. Então, o vocabulário que a gente vai ver agora é de frutas, legumes e verduras. A Júlia que vai passar essa parte para a gente. Vamos lá. Então, gente, eu vou deixar a Maite descansar a voz um pouquinho, né? Tadinha. Então, a gente vai falar sobre o vocabulário, frutas, legumes e verduras. Aí eu vou pedir para vocês repetirem para mim, para a gente treinar. Eu só não consigo passar a página. Ai, prontinho. Então, alguém pode repetir para mim a uva? Uva. Isso mesmo. Eu tô vendo aqui que algumas frutas aqui, verduras, elas são bem diferentes do espanhol, né? Mas tudo bem, a gente vai treinando. Aqui a segunda, a banana. Alguém gostaria de falar? Sim. A banana. A banana. Isso mesmo. Agora a outra, a maçã. Alface. A maçã. Aqui em cima, a terceira daqui de cima. A maçã. Isso mesmo. Ah, tá maçã. bom. Desculpa. Não, tudo bem. A maçã. Agora A aqui. maçã. Isso. Essa aqui primeira de baixo, agora alface, que alguém falou. A alface. Alface, isso mesmo. Mais alguém quer falar? Alface. Alface. Isso. Alface. Isso mesmo, gente. Agora aqui, a segunda, o milho. Oi, desculpa, hein? O milho. Pode falar. Eu não vou milho. poder ficar mais. Não, Tá bom? tudo bem, tudo bem. Eu só vou pedir para você acessar o link do formulário que está no chat, tá bom? Eu vou assistir o restante no YouTube. Você vai mandar o link, né? Sim, vamos sim. Não tem problema, pode ir. Então tá Ei. bom. Tchau. Tchau, O tchau. link já tá ali no chat, tá? Tá bom, tchau. Tchau. Bom fim de semana. Igualmente. Agora aqui, gente, o milho. Alguém quer falar? O milho. Isso. O O milho. milho. Isso mesmo, parabéns. Agora, a terceira aqui da linha de baixo, a cenoura. Ela é bem diferente do espanhol. A cenoura. Isso. A cenoura. Isso mesmo. Vocês podem ir repetindo aí na casa de vocês, vocês podem ligar o microfone, pode ficar à vontade, gente. Eu vou passar aqui. Agora, aqui em cima, a cebola. Quem quer falar? A cebola. Isso A mesmo. cebola. Ela é parecida com o espanhol, né? Essa é mais fácil. Agora, aqui a segunda, o morango. O morango. Um morango. Morango. Um morango. Isso mesmo. E o brócolis, quem vai falar? O brócolis. O brócolis. Isso mesmo, gente. O brócolis. O brócolis. Isso. Eu, particularmente, amo brócolis. Não sei vocês, mas eu adoro. Minha filha também ama brócolis. É Bem bom muito bom. Muito bom mesmo. Agora aqui embaixo, a ervilha. A ervilha. Ervilha. Isso. A ervilha. Isso A mesmo. ervilha. Isso, Ervilha. parabéns. Agora aqui, o tomate. 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 O tomate.
Isso. O tomate. Ah, isso aí. Obrigada. E a última agora aqui, o alho. O alho. O alho. Isso mesmo, gente. Tem alguma aqui que vocês querem repetir de novo? Alguma que a pronúncia vocês acham que é meio difícil? Se não tiver, a gente pode passar. Não, então tudo bem, vamos passar. Agora aqui são os alimentos processados que eu acho que a Maitê vai falar. Isso mesmo. Então, a gente viu agora com a Júlia alguns alimentos que vêm da terra, que a gente pode plantar, que a gente pode, às vezes, fazer uma hortinha. Sabem o que é horta? Uma horta em casa seria um espaço com terra onde a gente planta os nossos alimentos. Então, a gente pode plantar o nosso alface, o nosso tomate, e esses alimentos vêm da terra, são naturais. Então, frutas, verduras, legumes, né? Tudo vem da terra, tudo a gente colhe, é uma coisa mais natural. Agora, a gente vai ver os alimentos processados, ou seja, aqueles alimentos que são industrializados. Então, pela foto, vocês já conseguem reconhecer que eles não vêm da terra, eles vêm normalmente da fábrica. Então, vamos ver aqui, em primeiro lugar, o queijo. Vão repetindo comigo, por favor. Então, o queijo. O queijo. Queijo. O queijo. O queijo. Perfeito, perfeito. Então, o queijo, vocês estão vendo aí, tem vários tipos de queijo, né? Tem queijo parmesão, tem queijo brie, tem queijo bola, enfim, tem vários aí. Então, o queijo é um alimento processado. Vamos agora para o próximo. A batata frita. A batata frita. Frita. A batata frita. Maravilha, eu adoro batata frita, não sei se vocês gostam. E tô vendo aqui que em espanhol é papa frita. Olha, que legal, eu não sabia. Eu vou aprendendo também. O pouquinho de espanhol que eu sei é graças aqui às aulas, que eu vou vendo as traduções com vocês e vou aprendendo. Então, a batata frita. Certo? Agora aqui, o pão. O pão também, tem vários tipos de pão. E o pão é aquilo, né? A gente pode comer com manteiga, com mel, com ovo, com várias coisas. Vamos lá, quem poderia repetir? O pão. O pão. O pão. Perfeito. Isso mesmo. Então, o pão. Agora aqui a gente vai ver a manteiga. A manteiga a gente também pode usar em várias coisas. A gente pode passar no pão. A gente pode usar para passar no pão e comer um pão com manteiga e queijo. A gente pode usar para fazer, por exemplo, uma coisa frita, para comer no macarrão, que a gente vai ver depois. Mas, por enquanto, eu quero que vocês me ajudem aqui repetindo a manteiga. A manteiga. Perfeito. A manteiga. Alguém tem alguma dúvida? Não. 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 Então tá. E agora a gente vai ver o macarrão. O macarrão é essa massinha, né? E pode ser feito de várias formas. A gente tem macarrão espaguete, macarrão penne, macarrão parafuso. E a gente também pode comer com vários molhos. Então, molho de tomate, molho branco, vários molhos. Então, o macarrão. O macarrão. Uma pergunta. O macarrão. Eu ouvi... macarrão. Ok. Uma pergunta. Pode o falar. Macarrão, a massa é igual? Então, o macarrão, na verdade, tá? Só corrigindo aqui a pronúncia, só por uma questão de fala. Mas o macarrão, digamos que ele é o todo. A massa
é só essa parte do meio. Digamos que não tivesse molho, não tivesse nada. Tá vendo que tem uns tomatinhos ali, tem um verdinho no macarrão? Isso é um molho, isso ele tá incrementado. Se a gente estiver falando só da parte da massa, aí sim. Certo? Obrigada. De nada. E aproveitando, já que a gente está falando aqui de comida, a massa pode ser para vários casos. Então, a gente tem a massa do bolo, a massa do pão, a massa do macarrão, certo? Normalmente, a gente está falando dessa parte crua, dessa parte sem adicionar nada. Então, a massa do pão antes de assar, por exemplo, a massa do macarrão antes de colocar na panela para cozinhar, tá bom? Tá bom. Certo? Então tá. Alguma dúvida? Alguém quer repetir mais alguma coisa? Tudo certo. Tudo certo? Então vamos para a próxima. Então aqui, mais algumas comidas processadas essas, nenhuma vem da terra. Então aqui, o arroz. O arroz é bem parecido em espanhol e em português, mas se alguém quiser repetir. O arroz. Perfeito, essa. O arroz. Ótimo. O arroz. Perfeito. Então, o arroz, certo? Vamos para a pizza. Eu tô falando que essas aulas me deixam com fome, porque a gente só fica vendo coisa gostosa. Então, a pizza. A pizza também, né? É uma palavra que, na verdade, vem do inglês, e aí ela fica igual. Aliás, é do inglês ou do italiano? Eu acho que é do italiano, fiquei na dúvida agora. Mas fica parecida para todas as línguas. Então, vamos lá. A pizza. Pode ser pizza doce, pizza salgada. A pizza. Ótimo, ótimo. Quer repetir? Vamos então para o sal. O sal, que é isso aqui, é aquele tempero, né? A gente pode usar tanto para temperar, só para dar gosto. Olha, a Karen me corrigiu aí, vem do italiano, certo, Karen? Obrigada. Fiz confusão, tá vendo? Mas então é uma palavra que vem do italiano e fica igual para todas as línguas, né? A pizza, no caso. Então, voltando aqui para o sal é aquilo para deixar salgada a comida. Às vezes, se a gente coloca muito sal, inclusive estraga a comida, né? Então, o sal. O sal. O sal. O sal. O sal. O sal. Maravilha. O sal ou o sal? É a mesma coisa. Fica igual. Aqui é como se o sal, que tem o L, fosse assim. Sal, com U. A pronúncia fica como se tivesse um U no lugar do L. Então, sal. Ok? Sal. O sal. Isso, perfeito. Tá ótimo. Obrigada. De nada. E agora a gente vai ver uma coisa que eu particularmente gosto, que é bolo. Então, o bolo pode ser de chocolate, pode ser de limão, de laranja, de fubá. Aqui, fubá, eu acho que é do Brasil. Mas vamos repetir primeiro o bolo e depois eu quero saber se tem bolo de fubá na Venezuela, não sei. Acho que a Karen tá na Colômbia. Não sei se tem mais alguém de outros lugares, mas vamos lá. O bolo. O bolo. O bolo. O bolo. O bolo. Perfeito. Perfeito. Na Venezuela, o bolo de fubá vem sendo como o bolo de Milo. Ah, de milho e fubá é parecido? Uhum. Entendi. Aqui também. Desculpa, mas en Venezuela no utiliza fubá. La farinha é muito mais fina. Entendi. Aqui o fubá e o milho são diferentes. Tem bolo de fubá e tem bolo de milho. Normalmente o bolo de fubá é um bolinho mais normal, fofinho, e o bolo de milho normalmente é bem cremoso, sabe? Cremoso. Certo. Mas fubá vem de milho?
Sabe que eu não tenho certeza? Vamos ver aqui. Já vou responder para vocês. Eu Vamos- acho que sim. O milho, o fubá e o lumí. Vamos aqui passar para a próxima e eu já respondo vocês. Ok. Ah, ó. É do milho, sim. É feita com um pouco de milho. Eu acho que fazem uma mistura de farinha, mas vem milho. Ó, é da moagem, ou seja, eles moem, sabe, amassam grãos Ajá. secos de milho. Es igual que la farina de milho en Venezuela, lo que nos llamamos harina pan. Entendi. ¿Eh? Farinha pão Pasa es que la farina es mucho más fina e en, isso. en la Venezuela, mas aquí el fubá es más grosso, Mais grossinho, né? São grãos com mais pedacinhos, né? Eu certo? entendi. Mas aqui, por isso que eu fiquei na dúvida, porque aqui tem farinha de fubá e também tem farinha de milho. São diferentes, porque é bem isso. A farinha de milho é aquela farinha mais fininha, mais misturada, né? A farinha de fubá, ela tem mais pedacinhos, digamos assim. Es un poco más grossa, Isso ok? mesmo. Mas ambas son muy gustosas. Sim, eu também gosto, é verdade. Então, a gente viu o bolo e aqui temos o chá. O chá, aqui, ele tá como alimento processado, mas Eu ele... tenho uma dúvida. Pode falar. O chá não era xícara? No. No. Xícara es taza O xícara é uma taça. y chá es té. E Então, chá é ó, um té, isso. Tá bom, Aqui- obrigada. é isso aqui, é esse recipiente onde a gente bebe. Então, eu posso colocar o que eu quiser aqui para beber, certo? Essa é a xícara. Tem ali no desenho uma xícara também. Agora, a gente está falando do líquido que está dentro. Então, dentro da xícara pode ter café, pode ter água e pode ter chá. O chá, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito aí com esse saquinho que está na imagem, que a gente compra pronto, né? Ferve a água e coloca. E também pode ser feito com coisas que a gente usa da terra daí também. Por exemplo, camomila, hibiscos, são aquelas, as plantinhas mesmo. Daí a gente não usa o saquinho, usa a planta em si para fazer o chá. Tá Certo? bom, obrigada. Nada. Então, olha, o chá. Alguém quer repetir? O chá. Puxa, puxa. Ótimo. Ótimo. Professora, pode, por favor, falar a pronúncia de pode e pôde? Posso sim. Então, aqui a gente, eu não sei bem em qual contexto que você quer, mas eu vou explicar um pouquinho dessas duas palavras, tá? Então, por exemplo, o meu irmão pode jogar bola, digamos assim. Ele pode. Normalmente ele pode. Se não tá chovendo, se ele não tem atividade para fazer, ele pode. Agora, se a gente está falando de uma situação específica, uma coisa que aconteceu no passado, por exemplo, ela pôde entrar na piscina. Nesse caso, o pôde, com este acento que a gente chama aqui de acento circunflexo, ou o chapeuzinho do vovô, que é esse acento assim, que fica em cima das letras, que tem, por exemplo, no meu nome, no E, o acento circunflexo, ele vai dar o sentido da palavra pode no passado. Então, ela pôde jogar bola. Ela pôde ir na piscina. Entendeu? É do passado. Então, pôde é passado e pode é presente. Ou futuro também. Por exemplo, vou dar um exemplo com uma mesma frase. Ela pode ir na piscina. A gente está usando essa frase normalmente, no presente. Ela sempre pode ir na piscina.
Agora, digamos que ela nunca pode ir na piscina, mas teve um dia que ela foi na piscina. Então, ela pôde ir na piscina ontem, uma situação específica. Ou ainda, se a gente quiser falar no futuro, a gente pode usar de 2 jeitos. Ela poderá ir na piscina, então, no futuro, ou ela pode ir na piscina se não chover, por exemplo, porque aí a gente já está dando a entender que vai ser no futuro, certo? Entendi. Deu para entender? Agora- Tá. Deu para entender muito. Que bom. Obrigada, professora. Imagina, podem perguntar sempre. Inclusive, a Júlia passou aqui para a gente e a gente já está no fim da aula, já está na tarefa de casa. Então, nesse caso, a gente pode tirar mais dúvidas ou a gente pode também começar a monitoria. Mas antes, vou passar aqui para vocês a tarefa de casa. Então, gente, a tarefa de casa de hoje é relacionada à aula. O link está ali na tela, vocês vão receber o material, vocês têm acesso, né, à tarefa de casa. E vocês podem enviar por e-mail para o e-mail que está ali embaixo, né? Então, portuguescomolabre@gmail.com, ou vocês podem mandar pelo WhatsApp para alguns professores. Vocês podem mandar para mim, por exemplo. Eu vou deixar meu número no chat, como eu sempre deixo. Caso alguém queira falar comigo, não tem problema nenhum. Pode me chamar, seja para mandar tarefa, seja para tirar dúvidas. Eu posso deixar o meu, se quiserem enviar a tarefa para mim, porque eu estou no grupo de corrigir, aí qualquer coisa eu já corrijo e já mando a correção. Então, ótimo, olha só, perfeito. A Júlia também vai deixar o dela aí. Então, vocês podem enviar a tarefa de vários jeitos, podem nos procurar para dúvidas e também para outras questões que não sejam da tarefa de casa, não tem problema. O link, como vocês estão vendo, está aí na tela. Eu vou mandar aqui, assim como a Júlia mandou, o número dela. Eu vou deixar o meu, caso alguém queira. E olha, eu não sei se mais alguém está em Curitiba, tá vendo essa ventania que está dando agora. É capaz de chover mais hoje. Então, mandei ali o meu número com o meu nome. E agora eu vou mandar o link para vocês preencherem a presença, tá? Não é o link da tarefa de casa, nesse caso é o link da presença. E aí, no caso, a gente poderia encerrar a nossa aula, mas eu quero antes saber se ninguém tem nenhuma dúvida. Eu tenho uma dúvida, Maite. Pode falar. O seguinte, eu estive ausente de 3 classes ou de 3 aulas ontem, por estar doente, mas eu posso enviar as tarefas pendentes? Pode, por favor. Não só pode, Ok. como deve. Assim a gente corrige para você, a gente vê se você conseguiu entender. Não sei se você assistiu as gravações das aulas, mas aí a gente... Estou en eso, asistiendo a las grabaciones de las aulas então anteriores perfeito. para luego enviar las tarefas. ¿Ok? Perfeito. Aí você pode enviar, pode tirar dúvidas, o que você quiser, tá bom? Tá Mirfra, bom, quer falar obrigada. alguma coisa? De nada. Mirfra, quer falar alguma coisa? Sim, eu vou embora já. Estou preparando para sair a aula, tá? Já fiz o colar e violei, tá bom? Tá bom, que bom. Obrigada, Tchau. então, tá, Mirfra, pela sua participação. Tchau. Eu vou parar a gravação aqui também, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada. Se você